Olá, amigos do canal. Hoje eu trouxe para vocês um conto de amor, um conto de escravos que vão deixar a todos realmente apaixonados. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? O ano era 1887. A Casa Grande se preparava para receber o filho do coronel, que vivia na cidade grande estudando e que agora retornava para a alegria de seus pais. O jovem Basílio, era assim que o chamavam, havia mudado muito. Era agora um homem de 27 anos, muito bem apessoado. Seu pai, o coronel Libório, conhecido por sua rudeza e autoridade com que controlava tudo e a todos com rédea curta, fazendo sempre prevalecer a sua vontade. Sua vontade prevalecia sobre tudo e sobre todos que ele comandava. Já sua esposa, Dona Lídia, era apenas uma peça naquele jogo, onde apenas ouvia e mesmo discordando das coisas, aceitava o que lhe era designado. A Casa Grande estava empolvorosa com a chegada do rapaz. Os preparativos para recebê-lo já vinha há uma semana, pois ele saíra de lá quando ainda era um garoto de apenas 12 anos e agora retornava, homem feito, para ocupar o lugar que lhe era destinado. Depois da alegria e recepção de sua volta, estava tudo preparado para aquele sarau que se realizaria no sábado, seguido de um grande baile para comemorar a sua chegada. Já se cogitava até que nessa festa suntuosa seria para que Basílio conhecesse as jovens em idade de se casar e quem sabe não escolhesse a sua futura pretendente. Porém, seu pai não contava com oposição por parte do jovem Basílio, que dizia que ainda não havia pensado no assunto e, por certo, esperava ambientar-se mais a sua vida familiar. E também queria, na verdade, colocar em prática as novas ideias que trouxera da corte. Rapaz fino e educado, porém notava-se que era uma pessoa de personalidade enigmática, pois observava muito e quando falava surpreendia todos com sua coerência e sabedoria. Já era noite e as festividades já aconteciam noite adentro. Várias pessoas de alto escalão, até mesmo da corte, compareceram ao evento para prestigiar a volta de Basílio, que até então observava as jovens casadoras que lançavam olhares insinuantes ao moço, querendo que ele possivelmente as notasse. Pois além de ser um dos homens mais bonitos e ricos, era um dos melhores partidos cobiçados. No salão, homens e mulheres e até algumas crianças e escravos estavam bem trajados, servindo a todos os convidados. Foram escolhidos a dedo por Dona Lídia. Os escravos estavam bem vestidos, estavam bem treinados. Homens e mulheres transitavam até os convidados, levando os quitutes e bebidas. E eis que entre aqueles escravos tinha uma jovem que destoava dos demais, por ter a sua pele bem mais clara. Era de uma tez morena, porém de pele clara. Porém seus olhos era o que mais deixava a todos impressionado. Digo isso pois a moça só vivia com os olhos para o chão e de cabeça baixa por onde ela passava. Porém, isso não implicava que todos lhe lançassem um olhar de curiosidade. E foi quando em um pequeno esbarrão a escrava e Basílio se encontraram. Ela toda ressabiada pede 1000 perdões e Basílio fica então desnorteado quando ela ergue os olhos e o encara. Eram os olhos mais lindos que ele já vira em sua vida, olhos azuis em uma pele morena que lhe deixou sem fala.
Um tanto atordoado, Basílio procurou saber quem era aquela criatura, aquela deusa que cruzara seu caminho. Porém nada descobriu e não chegou a vê-la mais naquela noite. Já era madrugada quando todos se dispersaram e o rapaz também recolheu-se em seus aposentos, um tanto cansado, logo adormeceu. Quando ele despertou, já o sol banhava as colinas daquele vale. Só então ele lembrou-se do ocorrido da noite anterior e rapidamente levantou-se. Depois do café da manhã, resolveu dar uma volta pela propriedade. Seu pai já estava no escritório envolto nos negócios da fazenda e Basílio não quis incomodá-lo. Depois de encontrar com a sua velha ama de leite, perguntou então confidencial e jocoso sobre a tal jovem que pelas vestes só poderia ser uma escrava na casa. Foi então que sua velha ama lhe contou a história de Luara. A moça era filha de uma escrava e de um senhor de muitos escravos, na qual ficara escondida desde o momento do nascimento até os seus 15 anos de idade, na fazenda de um primo de seu pai, para que a sua mulher não desconfiasse da semelhança da moça com seu marido, pois por certo mandaria matá-la, já que a sinhá era tida como uma mulher má e dominadora. Porém, à medida que o tempo passava, sua beleza tornava-se mais preocupante, tendo que se esquivar das investidas de seu senhor, que a mantinha somente na senzala, aguardando o momento oportuno de assediá-la. Porém, Luara, pressentindo o perigo e conversando com os demais escravos que a estimavam, resolveu fugir com a ajuda de alguns para o quilombo, indo em direção a um lugar bem afamado. Porém, agora com a perseguição ao quilombo, ela recebe a ajuda de tia Creusa, que era uma escrava do pai de Basílio, que a recebe na senzala. E com a correria da chegada do jovem rapaz à casa, a chegada da moça passou um tanto despercebida pelo capataz e pelos empregados. E também fazia apenas 2 dias que ela havia chegado. Tia Creusa já pedira ajuda da velha ama, pois temia que a moça fosse descoberta ou mesmo que fosse abusada pela sua aparência, que realmente era notada onde ela passava. Aquela noite mesmo que o rapaz a conheceu, ela estava na senzala quando tia Creusa pediu que ela a ajudasse na cozinha. Foi quando um outro escravo desavisado pediu para que passassem a bandeja de quitutes a ela e, numa atitude impensada, ela adentrara a sala. Depois de ouvir tudo em silêncio, Basílio estava impressionado e resolveu tomar uma atitude inesperada. Mandou selar seu cavalo e foi pessoalmente à fazenda daquele senhor que seria o pai de Luara para negociar sua compra, custasse o que custasse. Apiou do cavalo e dirigiu-se à presença do dono daquela casa. Depois das apresentações de praxe, a conversa que Basílio teve com o senhor Antônio foi mais fácil do que ele pensava. Afinal, aquele senhor, dono daquelas terras, enfim, ganharia algum dinheiro e também se livrava daquele problema definitivamente, já que há tantos anos escondia a moça de sua esposa e seus escândalos e bravatas. De posse dos documentos referente à compra de Luara, ele chegou em casa já bem tarde da noite, enquanto seus pais ansiosamente o aguardavam, sem saber o motivo que o levara a sair tão cedo sem falar nada. Só então o jovem Basílio contou tudo a seus pais, mostrando-lhe os papéis da compra de Luara. Seu pai via com preocupação a história e a compra dessa escrava.
mas pensou consigo que possivelmente seu filho a comprara como um brinquedo para divertir-se. Ele mesmo já havia feito isso algumas vezes e, por certo, logo se cansaria e iria descartá-la. Porém, quando Basílio pediu que sua velha ama levasse a jovem à sua presença e a de seus pais, estes ficaram visivelmente preocupados, pois aquilo parecia ser mais sério do que eles pensavam, porque a moça era lindíssima, nem na corte nunca tinham visto beleza tão rara. A vida transcorria como sempre naquelas paragens, a não ser a história da escrava Luara, que deixava todos intrigados. Basílio, sempre que podia, tentava se aproximar dela, que por sua vez era gentil e agradecida por ter sido comprada. Porém, a conversa entre ambos, apesar da pouca leitura da moça, eram muito agradáveis. E após quase 30 dias vivendo naquela casa, Basílio tinha certeza que a queria para si e estava completamente apaixonado. Luara também passou a sentir um grande amor por Basílio, mas se mantinha calada, pois sabia de sua condição de escrava. Seu pai, o coronel, decidiu que já era hora de Basílio arrumar uma esposa e casar-se. Porém, encontrou firme resistência por parte do rapaz, que tinha outros planos, e disse durante a discussão que se casaria só se fosse com a escrava. Foi realmente a primeira vez daquela grande discussão, seu pai mostrando-lhe que ele poderia casar-se, ter esposa e família, e a escrava seria sua quando bem lhe aprovesse. Porém, o amor do rapaz por Luara era verdadeiro e ele não queria a moça para amante, e sim para desposá-la. E um dia, sobre um forte pretexto de negócios, resolveu mandar o rapaz para resolver umas coisas na cidade. Enquanto isso, ele tramava um modo de se livrar da escrava. Sua mãe era uma figura apenas decorativa, não podia opinar e também não se opunha como senhora da casa, se bem que também não adiantava. Enquanto Basílio viaja a negócios, seu pai vende a escrava para os comerciantes que ali passavam. Quando seu filho chegou, depois de uma semana, quase enlouqueceu com o sumiço de Luara. Porém, não havia rastros e nem pistas que a fizesse ser encontrada. Em parte, Basílio suspeitava de seu pai, mas não podia acusá-lo, pois dissera a ele que a jovem havia sido levada, sem que ninguém soubesse como tal fato tinha acontecido. O rapaz foi definhando dia a dia, já não tinha ânimo para nada, começou a ter febres, delirava, já nem era sombra da pessoa alegre, do rapaz bonito que ali chegara. Porém, o tempo é remédio para tudo, mas o coronel começou a preocupar-se verdadeiramente com a saúde de seu herdeiro. Afinal, se lhe acontecesse alguma coisa, o que lhe restava? Mas aos poucos, Basílio foi se recuperando, porém já não era mais o mesmo, se tornou frio, decidiu mesmo a não casar-se com mais ninguém, apesar de suas buscas continuarem sendo feitas, sendo realizadas para descobrir o paradeiro de sua amada. Um ano se passou, e seu pai, já adoentado, deixou todas as coisas para que Basílio administrasse. E depois de vários meses enfermo, o velho coronel Libório fechava os olhos para sempre. Dona Lídia, sua mãe, já bem velha também e debilitada, ficava mais no quarto, já não dirigia a casa como era acostumada. A velha ama de Basílio faleceu no ano seguinte, aos 88 anos de idade. Certo dia, vieram convidar Basílio para uma reunião na capital, onde se reuniriam os nobres, os coronéis, os mais ricos senhores de todos os arredores, para a nova modalidade que começava a se implantar no país, que era o café, contando assim com os maiores produtores da região.
Então, pela primeira vez, depois de quase 2 anos, Basílio sentiu-se impelido a ir participar daquela reunião. Após aquela reunião de negócios, teve um sarau na casa de um dos organizadores e, assim sendo, Basílio compareceu lá com os demais. Após algumas horas, a festa já corria noite adentro, quando Basílio viu uma jovem que servia a todos as guloseimas dos mais diversos sabores. Ele sentiu que o sangue fugia do rosto, pois teve a impressão que aquela moça era Luara. E quando ela virou-se e levantou os olhos para atravessar a sala, eis que seus olhos se encontraram novamente. Foi como se o tempo tivesse parado para ambos. Depois de se recompor de tamanho susto, Basílio saiu dali, dando desculpa a todos e dizendo que no dia seguinte gostaria de falar com o dono daquela casa. Foi a noite mais longa de sua vida e ele não via a hora do dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, partiu ele novamente para procurar o dono daquela casa. Só então ele lembrou-se que carregava sempre a procuração que havia comprado quando adquiriu Luara, pois caso se ele um dia a encontrasse, estaria de posse dos documentos da moça. E assim ele se dirigiu ao dono da casa, e foi quando ele reclamou a posse da escrava, perguntando em primeiro lugar como ele havia comprado. Então o nome do homem, que era seu José Antônio, disse que havia comprado de uns mercadores de escravos e que eles não tinham ainda conseguido nenhuma documentação da moça. Então, mesmo assim, ele havia comprado, pois ele achava que era uma bela aquisição para sua casa. Foi então que Basílio apresentou seus documentos de compra referente à escrava. Seu Antônio, então, não teve outra alternativa a não ser entregá-la a Basílio, que era seu verdadeiro proprietário. De posse de Luara, ambos se dirigiram à fazenda e assim ele pôde declarar todo o seu amor à linda escrava, que a partir daquele dia passou a ser a senhora daquela casa. As festividades daquele casamento duraram uma semana e foi contada de boca em boca, das fazendas às cidades. E inclusive agora, ambos tinham tomado a decisão de libertar todos os escravos da fazenda, apesar dos protestos dos outros escravocratas que viam com maus olhos tal atitude. Mas, com o tempo, os escravos, sendo libertos, recebiam seus salários e produziam bem mais do que estavam habituados, servindo assim de exemplo aos demais escravos e aos coronéis da redondeza que não estavam acostumados com tais civilidades. E assim Basílio e Luara tornaram-se um exemplo de amor, respeito e progresso que se perpetuaram através dos seus filhos. E conta-se que esse foi realmente um dos casos onde o amor venceu barreiras e conquistou espaços. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, comentem aí, deixem no seu comentário se vocês gostaram. Dê seu like para estar nos incentivando a buscar mais história para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigada por nos assistir e apoiar. Temos mais conteúdo em nosso canal. Aproveite!